Olá, pessoal, tudo bem? Estamos na semana 25, em língua portuguesa. Vamos trabalhar nessa semana com a apostila 3, nessa videoaula, um pouquinho de interpretação de texto e ainda sobre as orações coordenadas. Vamos lá? Apostila 3, então, páginas 46 a 54, interpretação textual e orações. E como tarefinha para a próxima aula ao vivo, para quarta-feira que vem, páginas 97 a 102. Parece muita coisa, mas tem bastante leitura, tá? Leitura e depois responder algumas questões. Peguem lápis, borracha, marca-texto para nós fazermos algumas questõezinhas juntos. No finalzinho da página 46, nós temos o texto 2. Nós já trabalhamos em sala de aula o texto número 1, que foi... deixa eu voltar aqui um pouquinho. O texto número 1, que foi sobre o analista de Bagé. Lembram? A gente trabalhou, conversou bastante sobre a questão da terapia, de psicólogo, que era uma linguagem, um dialeto bem peculiar, bem específico do Rio Grande do Sul e tal. E a questão desses dialetos dependendo da região. Então, aquele foi o texto 1. Agora vamos passar para o texto 2 desse mesmo tema. Questão da mudança da língua, da linguagem. Diz assim: se na fronteira com o Uruguai a língua portuguesa recebeu influência do espanhol, na cidade de São Paulo a intervenção italiana se fez sentir não só no idioma, mas nos costumes, na arquitetura e na culinária. Na língua, se observa uma das mais marcantes influências do imigrante italiano. O dialeto paulista, variedade linguística, apresenta muitos italianismos no vocabulário, na construção de frases, na pronúncia. Tais italianismos, de tal forma, se generalizam que fazem parte da linguagem falada de pessoas de todas as classes sociais, independentemente de terem origem italiana. Lendo o conto a seguir, você conhecerá pelos olhos do escritor notável como um dos imigrantes italianos, apesar da atitude preconceituosa da sociedade paulista, foram se integrando na comunidade e nela imprimindo a sua marca. Então, esse próximo texto que nós vamos ler é um texto daí de influência italiana, né, do dialeto italiano. O que nós já lemos era gaúcho. Então, vocês vão ver que tem palavrinhas específicas parecidas com o italiano ou específicas mais daquela região, que geralmente quem tem uma família com algum imigrante italiano, um avó, um avô, tio, tia, vai logo perceber quais são essas palavrinhas. O texto A Sociedade vai da página 47 até a página 50. É um texto bem longo, porém ele tem vários espaços, apresenta um pouco de poesia, de poema, um pouco em forma de poema às vezes, né? Tem algumas frases soltas durante o texto. Ele foi escrito por Antônio Castilho de Alcântara Machado. Na verdade, um trecho de uma história, né? De uma das histórias de um livro dele. Então, vocês vão fazer essa leitura individualmente, e aí no próximo slide a gente já passa para as questõezinhas. Um pouquinho do autor e para as questões. Aqui eu só esqueci de comentar, ó, no finalzinho da página 47 tem uma espécie de um glossário com palavrinhas que provavelmente vocês não conheçam, né? Algumas nem eu conhecia. Então, aqui tem um pequeno glossário de algumas palavras que podem ali aparecer e vocês, para fazerem sentido quando vocês estão lendo, para fazer sentido, observem esse glossário. Então, depois da leitura do texto, que vocês devem ter lido, já lá na página 50 fala um pouquinho da vida e obra, né, desse autor, desse texto. Ele nasceu em São Paulo, mas faleceu no Rio de Janeiro. Participou do movimento modernista, que foi um movimento bem forte na literatura e na arte aqui no Brasil. Quando ele fala ali, né, sobre o título do livro dele, Brás, Bexiga e Barra Funda, são três
bairros de São Paulo, bem conhecidos também. Então, durante o texto vocês vão percebendo isso. E também a gente consegue lembrar, fazer uma relação quando da questão dos imigrantes e do dialeto em São Paulo italiano, se nós pensarmos aqui na nossa região, na ilha, né? A ilha, bem um sotaque, um dialeto muito, a gente chama o manezinho da ilha, então aquela linguagem bem mané, português de Portugal, que foi os açorianos, né, que foram a maioria que imigrou, que veio, que desbravou essa parte. Então, é muito interessante observar que, dependendo realmente da região, essa variação linguística muda e é muito peculiar, é muito específico daquela região. Quem já foi a São Paulo, principalmente nesses bairros aqui que ele cita, praticamente todos italianos, né? Hoje a gente tem um pouquinho da questão dos imigrantes que vêm do Nordeste, que descem, né? Que vêm morar um pouquinho mais ali, vem mais para o sul, mas antigamente era muito imigrante italiano vindo mesmo da Itália e que traziam essa bagagem, esse tipo de linguagem. Então vamos começar a responder as questões. 2.1. Qual a condição social da família do conselheiro José Bonifácio de Matos e Arruda e a financeira? Então, tinha alta posição social e baixa condição financeira. Tá? Alta posição social e baixa condição financeira. 2.2. Qual a condição social da família de Salvatore Meli e financeira? Eles tinham baixa posição social e boa condição financeira. Então, era o contrário, né? Existe ali uma rivalidade entre as famílias no texto, um casamento que depois ocorre, né? Uma proposta feita. 2.3. Por que a esposa do conselheiro se opunha ao casamento da filha com o filho de Salvatore Meli? Ela se opunha devido à condição social e a família ser imigrantes italianos. Então, eles queriam que casassem com a mesma condição social, tivessem a mesma condição social. 2.4. O que no final convenceu a família do conselheiro a consentir o casamento? A boa situação financeira. Então, a questão do financeiro convenceu, né, a família. Isso era muito comum também antigamente, né? Eles pensarem mais às vezes no dinheiro, na condição, no status, né? De como seria esse pretendente do filho ou da filha. A história é bem legal. Quem leu com bastante atenção pôde perceber isso. A questão 2.5 ficou cortadinha ali, mas eu vou ler. Comente a fala final do pai de Adriano no chá de noivado. Por que ele teria dito isso à futura sogra de seu filho? Para cutucá-la, humilhá-la, né? Cutucá-la ou humilhá-la, né? Para lembrar da posição social que ela tinha também, uma forma de humilhar. Na página 52 a 2.6, examine esses trechos entremeados no trecho aos outros. O que reproduzem? Mas a história se enganou. Cristo nasceu na Bahia, meu bem, e o baiano criou. São versos, lembra que eu falei que tinha um pouquinho de poesia e de poema? São versos cantados pelo negro de saxofone, do saxofone, que tocava o saxofone, né, na festa. Então, versos cantados pelo negro do saxofone. A 2.7. Um elemento destacadamente moderno desse conto, assim como um dos demais de Brás, Bexiga e Barra Funda, é uma forma narrativa. Na época em que foi redigido, o cinema era mudo e as imagens constituíam um instrumento quase exclusivo de narração, em preto e branco. Alcântara Machado, que é o autor do texto, estruturou o conto como se fizesse uma montagem de um filme. Observe que alguns parágrafos são separados de outros por espaço maior. O que significa esse espaço maior? E se fosse um filme, que marcaria, né? É a passagem de tempo
e é uma nova cena. Então, os espaços que ele deixa entre os parágrafos ali, né, no texto, demarca a passagem do tempo e como se fosse uma nova cena num filme. Se ele fosse gravar, né, essa história, seria a nova cena. 2.8. A esposa do conselheiro José Bonifácio disse isso e foi brigar com o italiano das batatas. Teresa Rita misturou lágrimas com gemidos e entrou no seu quarto batendo a porta. O conselheiro José Bonifácio limpou as unhas com um palito, suspirou e saiu da casa abotoando o fraque. Retirado do texto, tá? Essas citações. Examine as orações destacadas. Que relação cada uma estabelece? Agora a gente passa para a parte gramatical. Até agora era a interpretação textual. Relação de adição. Disse isso e foi brigar. Aqui, ó, eu vou destacar, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil. Aqui, ó. E entrou e saiu. Então, uma relação de adição. 2.9. No restante do texto, essa relação entre orações se repete muitas vezes, assim como no trecho anterior. Sim, tá? Vários períodos compostos aditivos, com orações coordenadas sindéticas aditivas. Lembra as sindéticas aditivas? Que tem o e como conjunção que juntam as orações. 2.10. O capital levantou-se, deu 2 passos, parou. Meio embaraçado, apontou para o quadro. Os períodos dos trechos acima são simples ou compostos. Esse tipo de construção se repete no texto? São períodos simples e se repetem com frequência. Simples porque, vamos lá, um verbo, um verbo, um verbo, um verbo. Períodos simples, tá? Cada período começa com letra maiúscula, termina com um ponto final ou um ponto de interrogação, exclamação. 2.11. O autor deixou de usar vírgula até mesmo em ocorrências em que são prescritas pela gramática tradicional. Examine os trechos seguintes e coloque vírgulas nas prescritas. Então, vamos para a próxima página. Opa, repetiu aqui um pouquinho, né? Finalzinho da página 52, início da 53. O sujeitinho de óculos, letra A, começou a recitar Gustave Le Bon, mas a destra espalmada do catedrático o engasgou. Olha o que acontece aqui, ó. Mas nós temos uma conjunção. Vocês vão botar a vírgula antes do mas. Coloquem a vírgula antes do mas. Letra B. No chá do noivado, o Cav-Ouf, Meli, na frente de toda a gente, recordou a mãe de sua futura nora os bons tempinhos em que lhe vendia cebolas e batatas, vírgula, óleo de luca e bacalhau português, quase sempre fiado e até sem caderneta. Vamos ver onde nós precisamos colocar ali a vírgula, ó. No chá do noivado, aqui, vírgula, o Cav-Meli, antes aqui, na frente de toda a gente, aqui, recordou a mãe de sua futura, tananã, tal, as batatas, óleo, português, o resto está correto. Então, onde tem aqui o amarelinho, vocês vão colocar a vírgula, ok? Acho que vai aparecer no próximo slide. Apareceu ali, então, tá? Por se tratar de uma obra artística que privilegia a maneira de organizar a mensagem, essas vírgulas foram omitidas por uma questão de estilo, para imprimir um ritmo ao texto. A ausência de vírgulas torna o texto mais ágil ou mais pausado? Quando nós não temos vírgula, torna mais ágil. As vírgulas são as pausas, então quando nós não temos as vírgulas é mais ágil, mais rápido a leitura, mais rápida a leitura. Se fosse um texto que tem como finalidade principal transmitir a informação de forma clara e objetiva, seria adequada a ausência dessas vírgulas? Por quê? Não, né, gente? Não seria adequada a ausência. Teria que ter todas as vírgulas para garantir objetividade. Então, não seria adequado. E para quê?
para garantir a objetividade e clareza, obedecendo às normas padrão também, né? As normas da língua padrão, a maneira formal de escrever. 2.12. A linguagem é um dos elementos que imprimem ainda hoje modernidade a essa obra, publicada pela primeira vez em 1927. Pensem, quanto tempo? 100 anos quase. Com os demais modernistas da primeira geração, Alcântara Machado recusa as frases empolgadas, cheias de volteios, de termos pouco usuais da linguagem falada. Como você caracteriza a linguagem do conto A Sociedade? Preste atenção na extensão das frases e vocabulário. Então, a linguagem é o quê? Bem coloquial e ágil, com frases curtas, né? Muitos períodos simples ou compostos por coordenação, períodos simples ou compostos por coordenação, em que se estabelece a relação de adição entre as ideias. Nós já fizemos um exercício anterior que falava disso, a questão da adição, né? Relação de adição entre as ideias. 2.13. Nos contos de Alcântara Machado, as metonímias são abundantes. Já sabem o que são metonímias, figuras de linguagem. Podemos encontrá-la nos trechos copiados a seguir. O que cada um dos termos em destaque substitui, vamos ver no próximo slide. Letra A. O capital acendeu um charuto. Quer dizer, o capitalista, o italiano endinheirado, né? Aquele que tem dinheiro. Capitalista. Italiano endinheirado. B. O esperado grito do claxon fechou o livro de Henry Andrew e trouxe Teresa Rita do escritório para o terraço. O que é esse claxon? Lá explicava, né? O rapaz fez soar a buzina. A buzina do quê? Lá explicava... peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A buzina de um automóvel, né? Então, Adriano, o rapaz, fez soar a buzina. Nossa, ficou fora. C. A lancia passou como quem não quer. Não é o lancia, desculpem. É o rapaz dentro do carro. Lancia, o lancia é o carro. Então, metonímia é quando a gente faz uma espécie de fala, lembra? Eu comi 2 pratos de macarrão. Eu comi o macarrão, não o prato, né? Então, você faz essa relação. Quando eu digo o Lância passou como quem não quer nada, é o rapaz dentro do carro, né? Como quem não quer nada, e não só o carro. 2.14, descubra as onomatopeias usadas no texto, nos sons que emitem. Tem o som acelerado, uia, e o som do saxofone, tururu, tururu. 2.15, os pares dançarinos machichavam colados, machixe é uma dança, né? No meio do salão era um bolo tremelicante. Qual a figura de linguagem empregada no trecho acima? Pela descrição, você imagina os passos do machixe, né? E diversificado, exatamente. Então, foi usada a metáfora para comparar, né? Machichavam, uma metáfora, uma comparação. E a comparação com um bolo tremelicante indica que os passos da dança eram curtos e repetitivos. Passos da dança curtos e repetitivos, por isso tremelicante, tremelicava. 2.16, o título do conto é A Sociedade. Podemos interpretar esse título a partir de 2 fatos narrados no texto. Quais são os fatos? A união, né, de paulistas com italianos, a realização de um negócio, de um casamento, né? Então, do casamento de uma pessoa da cidade, né, um nativo, um paulista, com um imigrante italiano. Por isso há a sociedade, né? Como que eles se comportavam nesse período
antigamente. Hoje em dia a gente já não tem mais tanta essa coisa da rivalidade, mas quem assistiu filmes mais antigos ou até novelas retratavam muito essa questão da rivalidade entre famílias. E a última partezinha da página 54, nós temos um quadrinho lembrando só o que é o imigrante e o emigrante. Vocês já trabalharam com isso em geografia, né? Ou história? Não sei em que partezinha, já não me lembro mais, acho que é geografia que vocês trabalham com essa questão. O imigrante é aquele que imigra, né? Que entra em um país estranho para viver nele, né? Imigrante vem, concepção, ó, o in é um movimento de para dentro. Introspectivo, imergir, né? Sempre o in para dentro. E o emigrante é aquele que emigra, que deixa um país para se estabelecer em outro, né? Então, na Itália, consideram-se emigrantes os italianos que vivem, que vieram viver no Brasil. Então, para nós, o italiano é um imigrante. E lá ele é um emigrante, porque ele veio viver no Brasil. O E é o movimento para fora, um prefixo E, né? Falei do prefixo in, que é para dentro, o prefixo E é para fora. Evadir, emergir, esfriar, exportar. O imigrante e o emigrante lembra muito o importar e o exportar, tá? Então lembrem disso quando vocês forem pensar nessas palavrinhas, ok? Não esqueçam de fazer a tarefa, nós vamos corrigir a tarefinha na próxima aula ao vivo, na próxima quarta-feira. Fiquem bem, bom final de semana. Tchau, tchau, até a próxima aula.